Dr. Vegapunk finalmente foi revelado e sua aparência é bem suspeita. Esse é o verdadeiro corpo do maior cientista do mundo? Muito mais importante do que isso é saber que chegou a hora dele participar ativamente da obra. Por isso, eu decidi trazer um vídeo com absolutamente todas as informações que temos sobre Vegapunk para nos preparar para o arco que se inicia, para entendermos melhor o personagem e quais serão suas funções na narrativa. E óbvio, para também servir como uma grande recapitulação dele, uma base fundamental para futuras teorias e para o que a gente pode ver no decorrer desse arco. Então, se você tá pronto para descobrir ou relembrar absolutamente tudo que já foi dito sobre o Dr. Vegapunk, deixa aquele like, se inscreve no canal e bora se aprofundar em quem é esse misterioso cientista e entender sua história completa, personalidade, relações, conquistas, habilidades e também poderes. Introdução. Dr. Vegapunk é o maior cientista do mundo e líder da divisão científica especial da Marinha. Seus estudos englobam diversas áreas de pesquisa, como o funcionamento verdadeiro das Akuma no Mi, a descoberta do fator de linhagem, a manipulação do Kairosek e muito mais. Devido à sua capacidade de avanço tecnológico e suas conquistas científicas, ele é dito como alguém que está 500 anos à frente do seu tempo no que diz respeito à ciência. Antes de ser empregado pelo governo mundial, Vegapunk fazia parte de um grupo científico fora da lei conhecido como MADS, onde trabalhou ao lado de Caesar Clown, Vince Smoke Judge e Queen. Aparência. No capítulo 1061 temos Vegapunk sendo revelado e sua aparência chocou o mundo. Quem diria que o velhote cabeçudo que tava na nossa mente, na real seria uma grandíssima gostosa. Mas isso levantou dúvidas no fandom, afinal, alguns bons indícios apontam que não, esse não é o corpo original do cientista. Primeiro de tudo é porque no capítulo 658, os marinheiros do G5 afirmam que Vegapunk é um velho, dando a entender que ele se parece mais com isso do que com isso. Durante toda a história, ele sempre foi referido no masculino e até nesse capítulo mais recente, ele fala como um verdadeiro velhote. Inclusive, o pronome que o cientista usa para se referir a si mesmo é Washi, que geralmente é utilizado por homens mais idosos. Além disso, essa suposta Vegapunk possui um Punk 02 estampado, o que pode indicar que seja uma versão nova do personagem, um Android 2.0, e não seu corpo original. Corpo original que pode ser esse que vimos apenas em silhueta durante a explicação de Kuma sobre sua modificação para pacifista. Mas acreditar nas silhuetas do Oda é um grande engano, todo mundo já sabe disso. Só que no capítulo 684, a gente tem uma silhueta do Vegapunk que é até interessante. Parece por aí que ele vai ter um verdadeiro cabeção a la Fukurokujo e se bobear, ó. Esse aí é o seu nariz, essa aí é sua bigodela e esse o seu magro bracinho. Essa pode ser a verdadeira face e aparência de Vegapunk com um rosto bem grandão, que provavelmente na sequência foi explodido pelo desastre de Caesar, o que justifica ainda mais porque haveria um Vegapunk número 02. A conclusão sobre sua aparência é que a gente ainda não viu o Vegapunk verdadeiro, pelo menos pra mim, tá? E sua figura vai ser revelada ainda nesse arco. E também imagino que as consequências dessa explosão aí que a gente viu estejam marcadas no seu corpo. Ah, ou nessa silhueta aí, essa parte mais arredondada pode ser a orelha e essa outra parte aí a gola do jaleco. Mas o papo é que ele vai ter o maior cabeção a la Jolly Roger dos Piratas Espaciais, que eu não duvido absolutamente nada que tenham sido criados pelo Vegapunk e essa Jolly Roger seja de fato inspirada nele, pode anotar aí. Se a gente parar pra perceber, os piratas espaciais parecem ciborgues, androides, parecem realmente criações. Então o Vegapunk pode muito bem ter mandado um grupo de piratas espaciais que ele criou para fazer investigações além do planeta, em busca de novos recursos, novos materiais e elementos que ele possa usar a favor da sua ciência. É meu headcanon, tá? E eu boto fé. Esses piratas espaciais aí são muito loucos. Aquela cabeçona ali é a do Vegapunk. E é isso, mano. Eles são todos robôs ali, são todos esquisitos, são todas criações do Vegapunk, confia. Personalidade. Em sua juventude, Vegapunk era supostamente uma pessoa generosa, que se importava muito com os habitantes de sua ilha, alguém que sempre estava disposto a ajudá-los com suas invenções. Por isso, ele é considerado o orgulho e a alegria de Karakuri, sua terra natal, onde os habitantes esperam ansiosamente pelo seu retorno.
Mas pode ser, tá, que essas invenções feitas tenham sido em prol do seu amor pela ciência e não necessariamente pelos habitantes em si. Então essa sua suposta benevolência ainda paira ali num aspecto um tanto quanto nebuloso. Mas uma coisa é certa: ao contrário de seu ex-colega Caesar Clown, o Vegapunk é muito mais ético, e isso fica claro no capítulo 684, onde ele se recusou a envolver crianças no processo de gigantificação, assim como também vetou a criação e liberação de uma arma de gás venenoso mortal letal, a H2S, por medo que isso pudesse prejudicar pessoas inocentes. Outro ponto que ressalta seus valores é ele ter sido honrado a ponto de conceder a Akuma um último desejo como humano, que era ser programado para proteger o Sunny até o retorno dos Chapéus de Palha. O mais novo capítulo também revela alguns lampejos de quem é o Vegapunk, mostrando que ele é ou verdadeiramente humildão ou um falso humilde convencido de sua genialidade. E por fim, Vegapunk é certamente um perfeccionista e alguém que parece totalmente devoto à ciência. Relações, Marinha e Governo Mundial. Vegapunk foi preso pelo governo mundial devido aos seus perigosos experimentos sobre o fator de linhagem e clonagem. Graças à sua genialidade e interesse dos marinheiros, ele foi contratado como líder da divisão científica especial da Marinha. E parece que ele realmente tem alguma fidelidade ao governo mundial e não trabalha lá como um mero refém, pois assim que se depara com os Chapéus de Palha, ele diz que eles são um bando de piratas e afirma com todas as palavras que trabalha para o governo mundial. O que me pareceu ali, apesar de eu não estar 100% convencido ainda, de que tem um quê ali de fidelidade. Será que ele é muito grato ao governo por ter fornecido ele recursos, materiais para sua ciência evoluir ainda mais? Pode ser algo nesse sentido, pode ser que a conduta, a índole do Vegapunk esteja totalmente relacionada ao seu avanço científico. Então se algo possibilita ele crescer com sua ciência, meu irmão, ele fica devoto ao bagulho, ele fica fiel até mesmo ao governo mundial. Ou não. Apenas especulações nesse momento. Vinsmoke Judge. Vegapunk e ele eram parceiros de pesquisa nos Mads quando descobriram sobre o fator de linhagem. A relação entre os dois nunca foi muito aprofundada, mas, no que diz respeito à ética, Vegapunk parece estar alguns passos à frente do Judge, visto que, um maluco transforma os próprios filhos em cobaias e cria vidas pra morrer por ele. Caesar Clown. Apesar de terem sido colegas, Vegapunk e Caesar Clown possuem grandes diferenças, e como diz o Smoker no capítulo 664, eles sempre foram rivais. Pelo que aparenta, eles têm uma rivalidade aí amarga baseada em níveis de conhecimento, reconhecimento e ética. Havia ali pelo menos uma rivalidade egóica que parte do lado do Caesar e talvez não seja tão correspondida assim por Vegapunk. Um dos momentos marcantes em sua relação que deixou o cientista do gás com orgulho ferido foi quando ele começou a ficar fora de controle em Punk Hazard há 4 anos, criando uma arma de destruição em massa absurda, então o Vegapunk decidiu demiti-lo de sua posição, por mais que ele fosse o segundo no comando do Esquadrão de Ciências. Fica claro que a relação entre os dois é bem conflituosa. Queen. Não sabemos muito sobre sua relação com o Vegapunk, mas sabemos que ambos foram parte dos Mads, e lá devem ter estudado juntos sobre modificações cibernéticas. O que me chama a atenção nesse grupo é que a história de capa tá unindo Vinsmoke Judge e Caesar Clown, enquanto os Chapéus de Palha se deparam com o Vegapunk. Não faz sentido que um reencontro com os 4 principais nomes dos Mads aconteça em algum momento? Ou pelo menos Judge, Caesar e Vegapunk se reúnam? Eu fico me perguntando se a gente não vai ter a primeira história de capa que vai entrar diretamente no enredo principal. Eu acho que seria um recurso interessante e esse grupo científico junto certamente teria muito para revelar. Fora esses relacionamentos, temos sua conexão com Kuma, que basicamente serviu de experimento, com Sentomaru, que é seu guarda-costas, e Fujitora, cujo qual ele trocou uma ideia ali sobre os serafins antes da abolição dos Chichibukai. Habilidades e poderes. Como o maior cientista do mundo, Vegapunk tem conhecimento e compreensão inigualáveis em todos os campos da ciência, desde biologia molecular a tecnologia militar. No que diz respeito às suas habilidades, fica evidente que desde sua juventude ele já era considerado um prodígio, mas carecia de fundos e materiais para poder explorar suas habilidades ao máximo. Mesmo sem os recursos necessários, ele continuava estudando, teorizando e pesquisando sobre ciência. E seu raciocínio era tão afiado que quando Frank foi ver suas anotações, ele foi capaz de recriar essas tecnologias. Não à toa, no capítulo 592, somos informados de que esse antigo laboratório do Vegapunk é um dos maiores tesouros do mundo. Assim também como seu próprio cérebro é um verdadeiro tesouro da humanidade.
Então a habilidade do Vegapunk já naquela época, sem recurso, era enorme e cirúrgica. E agora, com o governo mundial entregando de bandeja tudo o que ele quiser, mano, seu potencial sobe como um foguete para além da lua, atingindo ali os piratas espaciais, fazendo Serafim, clona de Chichibukai, mano, e por aí vai. Em relação a poderes, a gente sabe que sua maior arma é a sua mente brilhante, mas pode ser que ele seja muito mais forte fisicamente, né, resistente do que pensamos, porque ele foi capaz de sobreviver à explosão da arma de assassinato em massa acionada pelo Caesar há 4 anos, mesmo estando no âmago do incidente. Só dele não ter morrido ali pode indicar que ele é mais forte do que pensamos, mas eu não duvido nada que tenha só sobrado uma parada estilo mal encarnado, que ficou só o cérebro do maluco. E aí, mano, sei lá como ele ficou vivo, nem sei se tá fazendo mais sentido o que eu tô falando agora. Mas imagina só se o Vegapunk realmente ali tem habilidades em batalha, é mais forte e tal, e consegue dar um Vega Punch. Hein? Sei que você achou uma bosta, mas também sei que você gostou. Sem graça demais. Conquistas científicas. Aqui a gente vai falar de cada campo de atuação do Vegapunk e quais descobertas e invenções ele foi capaz de conceber. Geologia. Ele desenvolveu uma maior usabilidade para o Kairosek, tal como cobrir o casco dos navios com essa pedra para evitar a aproximação dos reis dos mares, algo revelado no capítulo 433 por Kobe. Mais recentemente, no capítulo 1059, também descobrimos que Vegapunk foi capaz de criar remos feitos de Kairosek, mostrando que as variações com esse elemento geológico ainda podem ser maiores. Meteorologia. No capítulo 592 em Karakuri, somos informados de que Vegapunk criou um sistema de aquecimento para gerar calor por toda a ilha, algo que infelizmente não foi finalizado. Mas a própria aparição da ilha Egghead, que possui um clima frio, mas uma vegetação aparentemente tropical, pode indicar que sim, agora Vegapunk é capaz de alterar o ambiente de uma ilha. Biologia. Ao lado de Vinsmoke Judge, Vegapunk descobriu sobre o fator de linhagem e usou esse conhecimento para gerar vidas artificiais. Até onde sabemos, pelo menos 2 dragões. Mas é certo que os serafins também contam com essa tecnologia genética modificada. Ele também tem um histórico com gigantificação, mas ele nunca chegou a realizar nada nessa vertente. Botânica. Vegapunk tem um vasto conhecimento sobre as Akuma no Mi e, nas próprias palavras do Oda, a gente vai saber como elas realmente funcionam através desse personagem. Esse profundo entendimento o faz saber como uma fruta reage no organismo de um humano e também o permitiu fundir objetos a Akuma no Mis. Ainda dentro dessa área, a gente sabe que ele tem um aprofundamento na Pika Pika no Mi do Kizaru e também foi capaz de criar uma Akuma no Mi artificial usando o fator de linhagem do Kaido, algo que foi dito como um fracasso, mas eu particularmente não teria tanta certeza assim. Armamento. Vegapunk foi responsável por elaborar armas de alta tecnologia, vários outros tipos de armas, ciborgues que também estão associados à pesquisa em biologia, criando assim uma grande variedade de animais ciborgues, o que nos leva ao Projeto Pacifista, onde o Vegapunk demonstrou ter aplicado modificações no corpo de Kuma, criado réplicas cibernéticas do Chichibukai e o produzido em larga escala, assim como também a instalação de dispositivos que têm uma capacidade semelhante à da Pika Pika no Mi de lançar lasers explosivos. 2 anos depois da criação dos primeiros pacifistas, Vegapunk concluiu os serafins que possuem traços de fator de linhagem lunário mesclados aos dos antigos Chichibukais, com outros acréscimos tecnológicos, como o próprio laser do Kizaru. E essa até agora parece ter sido sua obra maestra e sua obra-prima, né? A criação mais tecnologicamente avançada produzida por esse incrível cientista. Outras invenções. Ao longo de sua vida, Vegapunk fez vários outros projetos, muitos abandonados, mas certamente uma vasta quantidade que já foram concluídos e no decorrer desse próximo arco saberemos mais. Tipo os super incríveis trajes à provas de gás. Notando essa lista de invenções, criações, pesquisas e estudos, a gente percebe como o Vegapunk é o epicentro de toda a ciência no universo de One Piece. Realmente, o maluco é brabo. E antes de partir para a história do personagem, vamos para uma pequena curiosidade. Tem esse rascunho aí que o Oda fez da Bonnie, escrito ali que ela quer se vingar do Vegapunk. Então ela vai buscar resolver algumas questões com o homem, né, que destruiu o Kuma, que tem uma relação ali próxima com ela. Pode ser pai, pode ser filho, pode ser amante, enfim, com a fruta dela fica confuso, mas pode ser qualquer coisa. Mas o que a gente sabe é certo, ela quer pegar o Vegapunk pra ter uma conversinha um pouco séria. E pra concluir a história completa de Vegapunk. O maior cientista do mundo nasceu no reino futurista de Baltimore, na ilha Karakuri.
Ainda criança, ele projetou e desenvolveu várias tecnologias em seu laboratório, como por exemplo os animais robóticos. Vegapunk também tinha centenas de outras ideias, como armas e estudos genéticos, mas não havia recursos suficientes para que seus projetos se concretizassem, assim como o grande sistema de aquecimento que ele estava construindo para lidar com o frio intenso de sua terra natal. Mas mesmo que não tenha completado essa invenção, sua intenção conseguiu tocar o coração dos habitantes de Karakuri, que são muito gratos e felizes por ter o grande Vegapunk como seu conterrâneo. Em algum momento de sua vida, provavelmente motivado pela busca de mais recursos para aprimorar sua ciência, Vegapunk trabalhou ao lado de Vinsmoke Judge, Queen e Caesar Clown dentro dos Mads, um grupo de cientistas ilegal que pesquisava sobre várias tecnologias, como por exemplo, o fator de linhagem que os próprios descobriram e as armas cibernéticas, como menciona Queen. Quando o governo mundial ficou sabendo disso, eles consideraram esse grupo uma grande ameaça e Vegapunk foi preso. A partir desse momento, o cientista começou a trabalhar para o governo mundial e se tornou super famoso por suas pesquisas sobre Akuma no Mi e por descobrir que o Kairosek pode ser usado para neutralizar os efeitos de uma Akuma no Mi. Como eu já mencionei no vídeo, essa é uma pequena parcela de suas vastas descobertas. Quando Kaido foi capturado pelos marinheiros, Vegapunk conseguiu extrair uma amostra do seu fator de linhagem para replicar sua Akuma no Mi, embora os resultados tenham sido considerados insatisfatórios. Na visão do Vegapunk, uma falha. Seria por um lado mais perfeccionista do cientista ou por algum motivo que ele mantém oculto. O governo mundial queria que ele desse a fruta para eles, mas Vegapunk clamou que ela era um fracasso e recusou, deixando-a em Punk Hazard. 4 anos antes do enredo atual, Vegapunk liderava testes de armas químicas em seu laboratório em Punk Hazard. Seu ex-colega Caesar Clown criou uma arma extremamente poderosa e quando Vegapunk tentou demitir o Caesar por esse comportamento imprudente, o cientista maluco do gás simplesmente detonou aquela arma, transformando Punk Hazard em um terreno completamente devastado. A ilha foi fechada após esse incidente e um dragão que Vegapunk criou também acabou sendo abandonado. Como Vegapunk liderava os experimentos, ele foi culpado pelo incidente, mas os resultados que essa catástrofe fez ao seu corpo ainda são desconhecidos. Antes do time skip, ele se concentrou no desenvolvimento de armas humanas chamadas Pacifista, com Bartolomeu Kuma como cobaia e nos estudos da Pika Pika no Mi. Vegapunk de alguma forma conseguiu sintetizá-los e se tornar a única pessoa do mundo com a proeza tecnológica para fabricar feixes de laser funcionais e tangíveis que causam danos. Ele replicou o laser de uma fruta em um ciborgue. Antes da Guerra de Marineford, Vegapunk realizou a última operação em Kuma, removendo assim em totalidade seu livre-arbítrio. No entanto, a pedido da própria cobaia, Vegapunk o programou para proteger o Thousand Sunny como sua última missão. 2 anos depois, nos tempos atuais, vimos que Fujitora conversou com Vegapunk sobre a invenção dos Serafins, algo que poderia substituir a força dos Chichibukais, assim abolindo esse sistema. E agora, por fim, sabemos que a ilha onde Vegapunk reside e lidera seus experimentos é a misteriosa Egghead, região onde diversas invenções do cientista circulam, como o Mecha Tubarão e o incrível Vega Force One, de onde essa beldade que se auto-intitula Vegapunk sai. Seria ela um ciborgue, um androide? Teria esse corpo de fato a consciência de Vegapunk? Talvez sim, talvez não, mas a gente certamente vai descobrir isso nos próximos capítulos de One Piece. Esse foi o vídeo, tá? E eu acho ele muito legal pra recapitular tudo que a gente já sabe sobre o cientista e também, né, aproveitar para levantar algumas especulações. Eu acho que isso vai ajudar muito pra gente entender melhor as próximas ações do Vegapunk e também conectar os eventos com ele com mais facilidade, entender melhor suas intenções e, mano, tudo relacionado a ele. Eu acho que no fim das contas é um vídeo fundamental e base para muita coisa que a gente vai ver pela frente, teorizar pela frente e aproveitar pela frente. Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e não esquece também, mano, de deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê sem sombra de dúvidas aonde exatamente num próximo vídeo. Então é isso, galera. Valeu!